Oi, turma, tudo bem? Já estamos indo para a 11ª semana de videoaula. O tema da nossa aula de hoje ainda é sobre logística. Falaremos sobre capacidade produtiva e estoque. Só lembrando que o conteúdo dessa videoaula vocês podem acompanhar na apostila. Então, bora lá. Só recapitulando, a logística é uma especialidade da administração responsável por prover recursos e informações para a execução de todas as atividades da organização. Como visa suprir recursos, a logística aplica o conhecimento de outras áreas como engenharia, economia, contabilidade, estatística, marketing, tecnologia e recursos humanos. Capacidade de produção. É o número máximo de produtos ou serviços que uma empresa consegue produzir com os recursos disponíveis em um determinado tempo. Ou seja, se a indústria consegue fabricar 10 geladeiras por dia, no máximo de todos os seus recursos disponíveis, sua capacidade produtiva é de 70 geladeiras por semana. Vale ressaltar que ter grande capacidade produtiva não significa que é melhor. É necessário alinhar a produção com a demanda, senão os produtos ficarão estagnados no estoque, gerando problemas com falta de estoque ou excesso de produtos, o que por fim acarreta em prejuízos na empresa. Mas como definir a capacidade produtiva de uma fábrica? Nós temos 4 tópicos: capacidade instalada, capacidade disponível, capacidade efetiva, capacidade realizada. Vamos ver melhor cada um deles. Capacidade instalada. Refere-se à capacidade máxima de produção de uma empresa ao trabalhar na criação de um produto ou fornecer um serviço sem considerar nenhuma perda. Em outras palavras, é a produção que poderia ser obtida em uma unidade fabril trabalhando 24 horas por dia, todos os dias do mês, sem necessidade de parada, de manutenção, sem perda por dificuldades de programação, falta de material ou outros motivos que são comuns em uma unidade produtiva. Só lembrando que esse método é hipotético, não é possível produzir ininterruptamente, mas visa gerar uma análise a nível estratégico que possibilita avaliar a ampliação ou não da empresa no que se refere à produção. A capacidade instalada é calculada através de uma fórmula que mede a proporção da produção econômica potencial em relação àquela efetivamente realizada. Primeiro, a gente tem que saber quanto que sai de produtos ou serviços da empresa. Por exemplo, toda semana saem 50 geladeiras, então em 4 semanas, que totalizam um mês, dá um total de 200 geladeiras. Depois nós temos que saber qual é o total de produção de uma empresa. Lembra que eu falei que a empresa faz 70 geladeiras por semana? Então, 70 vezes 4 dá o total de 280. Chegando aqui, a gente faz a seguinte operação: saída de produtos com potencial de produção vezes 100, que dá o total de 71,42857% de produção dessa empresa. É muito importante entender, esse é um indicador econômico-chave para sabermos em que nível de utilização da capacidade produtiva se encontra uma empresa ou indústria. É com essa informação que a equipe gestora poderá agir visando melhorias na produção com investimentos adicionais na compra de novos equipamentos, por exemplo. Capacidade disponível. A capacidade produtiva disponível é parecida com a anterior, ou seja, também não leva em conta paradas, perdas e outros problemas. Então, se a empresa tem turno de trabalho de 8 horas, a produção ocorrerá apenas nesse período. Caso o gestor queira aumentar a sua capacidade de produção, é necessário contratar mais funcionários ou comprar novas máquinas. Para fazer o cálculo da capacidade disponível, nós temos que saber produção igual tempo de produção. Então, se eu trabalho 8 horas por dia, produzo 320 peças nessas 8 horas por dia, quanto que eu produzo em 1 hora? Então, eu faço a conta de 320 peças dividido por 8 horas, que é o total de 40. Ou seja, a cada 1 hora eu produzo 40 peças. Ressaltando que a capacidade disponível não desconta da carga horária diária de trabalho as inúmeras paradas programadas que ocorrem. Capacidade efetiva. Considera perdas previsíveis, como, por exemplo, manutenções, pausas, trocas de colaboradores, amostragens, etc. Tempo de produção de cada produto é muito importante dentro da capacidade efetiva. Então, vamos tentar entender como que ocorre esse cálculo. Um dia, ele tem 24 horas. Sabemos que cada hora tem 60 minutos. Logo, um dia tem 1.440 minutos. Uma empresa demora 3 minutos para confeccionar um lápis. Ao final do dia, ou seja, após as 24 horas, a empresa terá 480 lápis, se trabalhar sem pausas. No entanto, considerando um turno de 8 horas, que é o total de
de 480 minutos e os intervalos de manutenção, que são de 30 minutos todos os dias, então a gente faz 480, que corresponde a 8 horas, menos 30, que relaciona-se aos 30 minutos de manutenção. Dá o total de 450. Então, quantos lápis eu consigo produzir na minha empresa em 450 minutos? É o total de 150 lápis. Assim, o que temos agora é o número de horas da capacidade produtiva efetiva, ou seja, o que é possível produzir considerando desperdícios esperados. Eu sei que essa parte é um pouco mais difícil, mas deem uma chance. Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta, assiste de novo, tá bom? Capacidade realizada é obtida subtraindo da capacidade efetiva as perdas não planejadas, como, por exemplo, quebra de máquinas, falta de energia, problemas com operadores, problemas de qualidade e etc. Então, na capacidade realizada, subtraída todos os momentos inesperados que podem acontecer. Eu coloquei no slide, inclusive, para vocês, uma foto de uma enchente que acabou invadindo a fábrica. Então, isso é o imprevisto, é algo que nem os gestores, enfim, ninguém da empresa estava imaginando que poderia acontecer. E isso, com certeza, vai impactar na produção dessa organização. Logística, grau de disponibilidade e utilização. Então, no grau de disponibilidade, o que nós temos? A capacidade instalada e a capacidade disponível permitem a formação de um índice, determinando o grau de disponibilidade que indica em forma percentual quanto uma unidade produtiva está disponível. Então, a conta deles é grau de disponibilidade, eu tenho que dividir capacidade disponível com a capacidade instalada vezes 100. Para a gente saber em porcentagem. Grau de utilização. A capacidade disponível e a capacidade efetiva permitem a informação de um índice determinando o grau de utilização, que representa em forma percentual quanto uma unidade produtiva está utilizando sua capacidade disponível, conforme a fórmula. Grau de utilização, eu tenho que dividir capacidade efetiva por capacidade disponível. Vezes 100, não está no slide, mas é vezes 100, gente. Por fim, índice de eficiência. A capacidade realizada, quando comparada à capacidade efetiva, fornece a porcentagem de eficiência da unidade produtora em realizar o trabalho programado, conforme a fórmula. Índice de eficiência. Então, eu tenho que ter capacidade realizada dividido por capacidade efetiva vezes 100, e aí eu vou saber, dentro de todo esse contexto do grau de disponibilidade e utilização, as porcentagens que vão para cada um, tanto na capacidade instalada, capacidade realizada, capacidade efetiva e capacidade disponível. Estoque. Estoque é qualquer quantidade de materiais armazenados para ser utilizado no futuro. Os produtos que fazem parte dessa área variam de acordo com a atividade da empresa. No caso da indústria, por exemplo, o estoque é composto de matéria-prima, produtos acabados e materiais auxiliares. Já no comércio, os estoques são as mercadorias para revenda que compõem essa seção. Então, no estoque, nós encontramos os tipos de estoque. Os de matéria-prima, como eu falei para vocês, são os materiais básicos e necessários para a produção do produto. Todas as empresas têm algum tipo de estoque de matéria-prima. Produto em processo, que corresponde a todos os materiais que estão sendo utilizados no processo fabril, são, em geral, produtos parcialmente acabados. Produtos acabados, itens que já foram produzidos, mas ainda não foram vendidos. E, por fim, peças de manutenção. São peças ou componentes utilizados para manter os equipamentos fabris. Mas para gerir um estoque é preciso alguns métodos de controle para lidar com eles. Temos aqui o sistema PEPS, que como a sigla, que a sigla significa primeiro entrar e primeiro a sair. Ele também é um método de controle de estoque. A ideia é simples. No momento em que um produto é retirado do estoque, o mais antigo deve ser priorizado. Isso significa que os primeiros itens comprados pela sua empresa são os primeiros itens a serem vendidos para os clientes. O PEPS é indispensável quando a empresa trabalha com produtos perecíveis, pois tende a fazer com que o item mais antigo seja o primeiro a ser vendido. Outra vantagem do PEPS é facilitar a gestão financeira da sua empresa. Ao trabalhar com um preço de custo por unidade do estoque, em vez da média do preço de custo
de todas as unidades, é possível diferenciar o preço de venda no mesmo produto. Isso favorece o repasse de aumentos e descontos obtidos nas compras mais antigas em relação às compras mais recentes. Ou seja, caso tenha comprado um determinado produto no valor de R$10, ainda tenho ele em estoque na minha empresa há um mês. No entanto, hoje o mesmo produto está custando R$12. Eu posso, por ainda ter aquele estoque na minha empresa, manter o preço antigo por mais tempo para meus clientes. Então, em todos os lugares, o aumento já foi repassado, mas como eu tenho em estoque, posso ainda revender a preço antigo. Há quem aproveita para aumentar o valor da mercadoria, mesmo tendo pago mais barato por ela. Além disso, o PEPS é o método contábil utilizado pela Receita Federal para o cálculo de tributos. É com base nele que o estoque é avaliado e em cima dessa estimativa são calculados os impostos e os tributos. O EPS também é um método de controle de estoque. Inversamente ao PEPS, a sigla OEPS significa o último a entrar, primeiro a sair. A ideia também é simples, o último item comprado é o primeiro a ser vendido. Se a sua empresa trabalha com itens perecíveis, principalmente alimentos, o EPS ele não é indicado. Nesse cenário, o uso desse método poderia fazer com que a primeira mercadoria comprada, no momento da venda, já estivesse vendida. Então, o EPS, no entanto, ele é um dos métodos de controles de estoque mais eficiente para o planejamento da produção, ao permitir ajustes rápidos nos preços e quantidades a serem fabricados de acordo com o consumo real, uma vez que os últimos itens adicionados são os primeiros a serem vendidos. Tem-se uma média do consumo daquele período, permitindo prever o consumo futuro na medida em que novos produtos vão entrar no estoque. O EPS, porém, tende a reduzir a margem de lucro operacional da empresa, e ele também não é aceito pela Receita Federal. Deve-se utilizar o PEPS na precificação do estoque. Independente do método escolhido, é fundamental garantir que haja um controle estrito sobre os produtos que entram e que saem do estoque do negócio. Produtos que chegam primeiro devem ser dispostos de forma que tornem mais facilmente acessível. A partir dos pedidos, a seleção e o despacho de itens devem acontecer de acordo com as datas. Também é necessário revisar os preços dos produtos de modo que o valor seja o mais ajustado possível para as condições. A gente pode pensar, por exemplo, nesses sistemas, como alguns produtos sofrem reajustes ao longo do ano. Então, se houve pouca chuva, por exemplo, no campo, a colheita do trigo não foi como esperado. Logo, o preço em cima desse trigo escasso é maior do que o preço do trigo quando ele estava em fartura. Isso acaba repassando para o valor do pãozinho que compramos na padaria. Afinal, a empresa compra o trigo mais caro e repassa esse valor também ao consumidor. Dessa forma, é essencial ter inclusive um estoque de segurança para evitar repassar logo que há o aumento, repassar esse aumento para os consumidores. E também você, quanto empresa, não comprar o produto mais caro ao tentar repor o seu estoque. O estoque de segurança é a quantidade mínima de certos produtos que são mantidos em estoques para impedir que vendas sejam perdidas por falta de mercadorias. A ideia é não usar esse estoque, e sim usá-lo como uma espécie de seguro para a sua operação. Gerenciar bem o estoque de segurança significa cumprir os prazos de entrega prometidos. Em poucas palavras, o estoque de segurança é calculado para diminuir o risco de você não ter os produtos procurados pelo cliente por conta de problemas inesperados, como imprevistos com o fornecedor, atrasos na entrega ou até uma demanda que não foi prevista. Como o nome já diz, o estoque de segurança serve para a empresa ficar segura de que não vai perder ou atrasar vendas por não ter mais daquele produto muito procurado. Isso significa ter uma quantidade extra de determinado produto em estoque para que ele nunca falte. As vantagens: melhorias na gestão de estoque, não perder vendas, cumprir os prazos de entrega estabelecidos, impedir problemas no fluxo de produção, evitar gastos extras para garantir a entrega, como a contratação de funcionários temporários ou taxas mais altas de transportadoras, reduzir também o custo de armazenagem e ter mais atenção se os produtos são perecíveis ou sazonais. Logo, se falta produtos na sua empresa, você perde vendas, e isso significa que seu estoque de segurança não é suficiente. Isso pode acontecer por uma demanda imprevista. Ainda assim, deve ficar atento para manter sempre atualizado o seu estoque de segurança, visando as demandas do mercado.
A curva ABC tem por finalidade classificar os produtos que estão no estoque de uma empresa de acordo com o grau de importância de cada um deles. Essa classificação pode ser feita de acordo com os preços de custos ou preço de venda de cada produto no estoque. A partir da categorização dos produtos de acordo com a demanda e relevância no mercado, o controle de estoque fica direcionado, dando prioridade aos produtos que apresentam maior volume de vendas e de faturamento gerado. Produtos da curva A são os produtos de maior importância para sua empresa. É adotada a fórmula 80/20 para fazer a seleção desses itens, que consistem em selecionar 20% do total de produtos que juntos correspondem a 80% do total das suas vendas. São esses itens que toda organização precisa dar maior atenção na gestão de estoque, visto que correspondem a uma porcentagem elevada do total de vendas. Produtos da curva B são os produtos de importância média dentro da sua empresa. Essa curva é preenchida com 30% dos itens que juntos equivalem a 15% do total do seu faturamento. Por fim, produtos da curva C são os produtos de menos importância para a sua empresa. Para compor a curva C, são selecionados 50% do total dos itens que juntos vão equivaler a apenas 5% do faturamento total. Com a curva ABC, é possível evitar gastos desnecessários com produtos que não serão vendidos em um primeiro momento, o que pode representar uma certa demora para recuperar o capital investido. Ou seja, se eu tenho em estoque produtos que eu sei que saem pouco, mas ainda assim são importantes para o meu negócio e representam, mesmo que pequeno, uma margem de lucro no meu faturamento, então eu não preciso comprar mais desse produto agora. No entanto, aqueles que eu sei que saem bastante, eu preciso ter sempre em estoque, até porque a demanda pode aumentar a qualquer momento. Ao se verificar os produtos que não possuem uma demanda tão grande, a curva ABC de produtos possibilita a identificação dos produtos que devem ser colocados em promoções para aumentar as suas vendas e evitar, inclusive, excesso de estoque. A curva ABC indica que os produtos A possuem uma maior demanda e, sendo assim, a sua reposição a cada saída devem ser planejadas rapidamente. Então, turma, é isso. A aula de hoje foi essa. Para a próxima semana, eu gostaria que vocês me enviassem dúvidas, questões sobre as aulas, né? Porque eu quero montar um conteúdo especial, tirando qualquer dúvida que estejam tendo ao assistir as videoaulas. Então é isso. Estou sempre no WhatsApp, qualquer coisa é só me chamar. Lembrem de seguir o canal da Biase no YouTube, acionar o sininho para saber quando vídeos forem postados e curtir essa aula para aumentar a visibilidade do vídeo. Obrigada a todos, tenham uma ótima semana.